O professor enviou. Bom dia, professor. Bom dia. O professor Kelly enviou. Ferreira Taveira, sexto C. Quem? Kelly Caio? Ferreira, sexto C. Kelly. Kelly do sexto Sexto C. C. Ok. O professor enviou lá na plataforma da escola, no Google Classroom, essa atividade aqui, ó. É uma atividade de geometria, né? Triângulos e quadriláteros. Vamos lá. Eu tenho que saber que a geometria, eu tenho a geometria plana e a geometria espacial, né? Geometria plana, eu tenho os quadrados, os triângulos, os retângulos. Na geometria espacial, eu tenho o cubo, a esfera, o cone, certo? Então, aqui nós vamos falar de geometria plana, né? Os triângulos, quando nós falamos de figura geométrica plana, qual é a menor figura geométrica plana com o menor número de lados, né? A menor figura geométrica plana que eu consigo construir com o menor número de lados é o triângulo. Por que o triângulo? Não tem como eu fazer uma figura geométrica com apenas dois lados, né? Porque eu tenho que fechar a figura. Então, o triângulo, ele é a menor figura geométrica plana, né, em relação ao número de lados. Os triângulos, eles podem se classificar, né, quanto aos seus lados, né? Quem lembra a classificação dos triângulos? Qual é o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Pode falar. Quem lembra? Equilátero, isósceles, escaleno. Esses são aqueles nomes, são aqueles nomes que eu não posso esquecer. Se falar classificação de triângulos, classifique os triângulos quanto aos seus lados, né? Isso é uma coisa que você pode anotar aí no seu caderno agora. Pega o caderno e anota para não esquecer. Triângulo equilátero tem os três lados iguais, né? O triângulo equilátero tem os três lados iguais. Eu vou lavar o cabelo, não consegui apagar. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Triângulo escaleno, os três lados diferentes, né? Os triângulos, quando eu estiver falando em classificação de triângulos, os triângulos eles podem ser classificados quanto aos seus lados ou quanto aos seus ângulos, né? Agora eu posso classificar os triângulos também quanto aos ângulos. Oi, quem perguntou? O senhor pode repetir, por favor? Posso repetir sim, olha só. Classificação, a melhor figura geométrica plana que eu tenho é um triângulo, né? Eu tenho as figuras geométricas de três lados, triângulo, quatro lados, quadriláteros, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono, dodecágono, o 15 lados é pentadecágono e a figura geométrica plana de 20 lados, quem sabe o nome dela? É o icosságono. Icosságono é a figura geométrica plana de 20 lados. Ela pensa numa figura de 20 lados. É quase um círculo, né? Porque quanto maior o número de lados, vai mais parecendo com uma circunferência. Vamos lá. Eu falei a classificação dos triângulos, não foi? Eu falei que os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos seus lados, certo? Eu vou perguntar para vocês agora, qual é o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Qual é o nome desse triângulo? Equilátero. Equilátero, né? O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Qual é o nome do triângulo que tem os três lados diferentes? Escaleno. Escaleno.
Qual é o nome do triângulo que tem dois lados iguais? Se você lembrar desses três nomes, se você lembrar desses três nomes, você não erra a questão. Pode aparecer a questão do jeito que ela aparecer, né? Contextualizado do jeito que for. Mas no final, ela vai perguntar assim: classifique os triângulos quanto aos seus lados, né? Aí ele vai perguntar se você sabe, né? Você lembra? Equilátero, isósceles, escaleno. Decorou? Equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, os 3 lados diferentes. Beleza? Posso passar para frente? Vão fazendo as anotações de vocês aí no caderno, né? Para não esquecer. Essa parte aqui, classificação dos triângulos, é muito importante, né? Porque cobra muito em prova. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos seus ângulos, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Olha só, se ele perguntar, classifique os triângulos quanto aos seus lados, eu tenho que lembrar, equilátero, isósceles e escaleno. Agora, se ele perguntar assim, classifique os triângulos quanto aos seus ângulos, né? Quem lembra o nome dos ângulos? Quem lembra da classificação dos ângulos? Qual é o nome do ângulo menor que 90 graus? Qual é o nome do ângulo que tem a medida menor que 90 graus? Oi? É agudo? Agudo. Parabéns. Qual é o nome do ângulo, né, de 90 graus? O ângulo de 90 graus chama como? Qual o nome dele? Reto? Reto, né? O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Muito bem. Isso mesmo. E qual é o nome, né? O nome do ângulo maior que 90 graus? Obtuso. Obtuso. Olha só, esse é o nome da classificação dos ângulos. Nós vamos pegar essa classificação dos ângulos e nós vamos classificar os triângulos. Quanto aos ângulos internos, se dentro do triângulo, né? Pensa, eu tenho um triângulo e os ângulos de dentro forem todos ângulos agudos, se os ângulos internos do triângulo todos forem ângulos menores que 90 graus, né? Porque o ângulo agudo ele é menor que 90 graus, não é? Então, esse triângulo, ele recebe um nome, né? Ele recebe uma classificação. O ângulo menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, não é? O ângulo menor que 90 graus é o ângulo agudo, certo? Certo. Então, o triângulo vai chamar acutângulo. O triângulo que tem os ângulos internos agudos, né? Todos os ângulos internos, né, são ângulos agudos. Esse triângulo, ele se classifica em triângulo acutângulo. Escreve aí no caderno para não esquecer. Triângulo acutângulo é o triângulo, né, que tem os seus ângulos internos, né? Todos os ângulos agudos. Os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Tranquilo? É só eu lembrar. É só eu lembrar dos ângulos. Ângulo agudo, reto e obtuso. Triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. O triângulo acutângulo, os seus ângulos internos são agudos. Triângulo retângulo, ele tem um ângulo interno reto, né? O ângulo interno do triângulo, né, vai ter um ângulo dentro dele que mede 90 graus. Eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo. Por quê que ele chama retângulo? Quem sabe dizer para mim por que que o triângulo... Porque ele tem 90 graus. Porque ele tem um ângulo interno que mede 90 graus. Né? O ângulo interno mede 90 graus.
E o triângulo obtusângulo. Por que ele chama obtusângulo? Porque ele tem um ângulo interno obtuso. Né? O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180. Ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus, né? Então, o que nós precisamos saber dos triângulos é isso, né? Eu tenho que saber que os triângulos, eles podem se classificar de duas maneiras. De duas maneiras. Ele pode classificar quanto aos seus lados, ou ele pode classificar quanto aos seus ângulos. Classificação do triângulo quanto aos seus lados. Equilátero, repete comigo. Equilátero, isósceles, escaleno. Escaleno. É isso aí. O triângulo, ele se classifica quanto aos seus lados, né? A classificação do triângulo quanto aos seus lados. Equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo se classifica também quanto aos seus ângulos, né? Aí eu tenho o triângulo acutângulo, repete comigo. Acutângulo, retângulo, obtusângulo. Professor, não estou entendendo nada. Repete comigo, olha só. Acutângulo, Retângulo. retângulo, Retângulo. obtusângulo. Obtusângulo. Beleza. O que nós precisamos saber de triângulos é isso, é só isso. Eu tenho que lembrar desses 6 nomes. Equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Classificação de triângulos é isso. Agora eu tenho os quadriláteros, né? Nós vamos mudar de família agora, né? O que é um quadrilátero? O que é um quadrilátero? É uma figura geométrica plana que tem 4 lados, né? Eu tenho um quadrilátero. Me fala o nome de um quadrilátero que vocês conhecem. Pode falar. Professor, quando me falo de quadrilátero, de figura de 4 lados, a primeira figura que eu lembro é do quadrado, não é? Quadrado. Temos também o retângulo. Né? Alguém conhece outro quadrilátero além desse? O professor tem um losango, que é 4 Tem lados. o losango. Qual mais? Na família dos quadriláteros, nas classificações deles, eu tenho 5. Existem 5 quadriláteros diferentes. Eu tenho o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Eu tenho o trapézio, tem 4 lados. O paralelogramo tem 4 lados também. O retângulo, o losango e o quadrado. Beleza? Vamos para a nossa apostila agora? Bora. Polígonos. Né? Eu tenho aqui polígonos e construções geométricas. Né? A estrutura a seguir é a base de uma torre de energia. Né? Olha, eu tenho uma figura aqui, ó. O polígono que mais destaca na estrutura é o triângulo. Quem está com o microfone ligado, desliga o microfone que está dando microfonia. Né? Quem tiver com o microfone ligado, desliga, porque senão dá um retorno muito ruim aqui. Este polígono possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. São a menor estrutura rígida dentre todas as figuras planas. Por razão, o triângulo é usado como base para estruturas firmes e resistentes. Além disso, observe na figura a seguir que a construção de 2
ou mais triângulos na estrutura, faz surgir outros polígonos, como losango em verde. Observa, 2 triângulos. Se eu juntar esses 2 triângulos, eu vou ter um losango. Observa aqui em verde. Ou eu tenho um retângulo aqui em azul. Observa aqui em azul, eu juntei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos e eu formei um retângulo, representado aqui em azul. Ou eu tenho também um trapézio, né? Observe aqui o meu trapézio aqui em vermelho. Aqui em vermelho eu tenho um trapézio também. Classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Lembra que o professor acabou de explicar, né? Quanto aos seus lados, os triângulos podem ser equilátero, se todos os 3 lados têm medidas iguais, né? O triângulo equilátero. Se todos os seus 3 lados têm medidas iguais. Triângulo isósceles, se apenas 2 lados têm medidas iguais. Triângulo escaleno, se os 3 lados têm medidas diferentes. Tranquilo? Vocês viram que o professor acabou de falar isso aí? Eu vou pedir para os alunos, né, desligar o microfone, né? Desligou agora. Liga o microfone se quiser falar. Se quiser perguntar, professor, não entendi, né? Liga o microfone, fala a sua dúvida, né? Que o professor vai explicar, tá bom? Não deixa ele ligado não, porque senão fica ruim o áudio. Os triângulos, eles também podem ser classificados quanto aos seus ângulos. Olha aqui a palavra-chave. Ó, classificação quanto aos seus lados. Equilátero, isósceles e escaleno. Classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Né? O triângulo acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, um ângulo com medida de 90 graus. Obtusângulo, um ângulo com medida maior que 90 graus. Lembrando que esses ângulos, né, são internos, são ângulos internos, né, os ângulos que estão dentro do triângulo. Eu tenho aqui os estudos dos quadriláteros também, né? Triângulo que eu tenho que saber de classificação de triângulos é esse. E agora eu vou passar para a classificação dos quadriláteros. O que é um quadrilátero? Quem sabe me dizer? Pode falar, não precisa ter vergonha não, gente. Um quadrilátero é uma figura geométrica plana. É uma figura geométrica plana e tem 4 lados. Os quadriláteros, né? Eu tenho 5 quadriláteros que eu conheço, né? Você lembra o nome deles? Quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Esses nomes a gente não pode esquecer. Estudo dos quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos, 4 vértices e aparecem com muita frequência no nosso cotidiano. Quadriláteros convexos e não convexos. Os quadriláteros são ditos convexos se qualquer reta que contém um de seus lados não divide o quadrilátero em 2 partes. Caso contrário, eles são chamados côncavos. Veja o exemplo. Olha só, aqui eu tenho um quadrilátero côncavo. Tá vendo? Se eu continuar essa reta aqui, eu tenho aqui a reta C e D. E se eu seguir ela aqui reta aqui, tá vendo? Que ela corta esse pedaço. Que ela corta, ela divide o quadrilátero, ele cortou essa ponta aqui, não cortou? Sim ou não? Olha se eu pegar a régua, se eu pegar uma régua e colocar a régua alinhada com essa reta aqui, ó, e fazer um risco, ele corta esse, não corta? Sim. Toda vez que ele cortar, né, nós vamos chamar esse quadrilátero de côncavo, porque ele corta, né? E se eu traçar a reta aqui, ó, ele vai cortar essa parte.
quadrilátero convexo. Se eu colocar a régua aqui em qualquer um desses lados aqui, ó, ele não vai cortar o quadrilátero em lado nenhum, tá vendo? Se eu colocar uma régua aqui desse lado, ou uma régua desse lado, ou a régua de qualquer lado aqui, ele não corta o quadrilátero, tá vendo? Ele não corta. Então eu chamo esse quadrilátero de convexo. Professor? Oi. Ah, tá. É só pra ver que tá me escutando, porque meu microfone tá ruim. Beleza, tô escutando. Professor, Oi. Oi. o senhor pode explicar só mais uma vez, por favor, que eu não Posso entendi? sim. Se você pegar uma régua, deixa eu ver se eu acho minha régua aqui, minha régua. Se eu pegar a régua, né? E eu colocar a régua lá no quadrilátero lá, né? Escolher um lado, colocar ela alinhada com um lado do quadrilátero. Olha aqui, ó, no exemplo aqui. Tá vendo que se eu colocar a régua aqui, a régua ela vai passar e ela vai cortar a ponta desse quadrilátero? Ela vai passar por dentro do quadrilátero, tá vendo? Eu chamo esse quadrilátero de côncavo. Olha o exemplo aqui do lado. Se eu colocar a régua em qualquer um dos lados, eu posso colocar a régua em qualquer um do lado do quadrilátero. E ele não vai cortar. De jeito nenhum. Ele não vai passar por dentro da figura. Esse quadrilátero, eu chamo ele de convexo. Oi. Mas esses pontos, tipo A, B, C e D, sempre vai ser tipo, na mesma ordem? Não, né? Esses são os vértices dos polígonos. Esses pontos aqui nós chamamos de vértices, né? Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, né? Pode Eu ser... sei. Né? Pode ser qualquer letra do alfabeto. Sim. Beleza? Só um exemplo, então. Só um exemplo. Eu tô acostumado com os pontos. É só exemplo. Né? O ponto, né? A letra, ele representa o ponto. Né? Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá vendo? Ponto A, ponto B, ponto C e ponto C. Dentro do quadrilátero, dentro da figura, eu tenho seus elementos. Eu tenho uns elementos aqui dentro. Observe, eu tenho o ângulo interno, representado pelo o ângulo alfa, né? Eu tenho o lado, olha aqui, os lados do quadrilátero. Eu tenho diagonais, observa as diagonais do quadrilátero. E eu tenho os vértices. Né? Esse quadrilátero aqui, ele tem quantos ângulos internos? 4, ó. O ângulo alfa, beta, teta e ômega. Né? Os ângulos nós representamos por letras gregas minúsculas. Né? O ângulo, eu represento ele por letra grega. Né? Eu tenho aqui o alfa, o beta, o teta e o ômega. Os lados, né? Eu tenho aqui o lado AB, BC, CD e AD. Observe que os lados eu vou representar com as letras maiúsculas e tem esse traço em cima, tá vendo? O lado AB, eu tenho A, B e eu tenho um traço em cima do AB, tá vendo? O lado BC, eu tenho aqui o B e o C maiúsculo e tem um traço em cima que representa o lado da figura. Aqui eu tenho o lado BCD. Olha aqui onde é que está o lado CD na figura. Aqui está o C e aqui está o D. Então esse lado CD representa esse lado. Ângulos internos. Aqui eu tenho o ângulo alfa, beta. Professor, Oi. é uma pergunta mais desnecessária, perguntar. porque eu acordei e não tomei café. Que hora que essa aula vai acabar? Mas você já quer acabar a aula? Você quer fazer o intervalo? Não é que eu tô com fome. Tá com fome? Já tá acabando a aula. Daqui a pouquinho ela acaba, tá bom? Sim. Tá acabando já. Existem 3 classificações dos quadriláteros convexos, a saber, né? Esses quadriláteros eu posso classificá-los de 3 maneiras. Né? Eu tenho a classificação dos trapezoides, os trapézios e os paralelogramos. Nessa parte é importante também, gente. Depois vocês fazem um esqueminha aí no caderno, um mapa mental, um mapa conceitual, faz o desenho no caderno para não esquecer.
né? Eu tenho os trapezoides, aqui um trapezoide, observa que não tem nenhum lado paralelo. O trapezoide, né, ele não tem nenhum lado paralelo. O trapézio, eu tenho lados paralelos, né? Esse lado de baixo é paralelo com o de cima. Essa reta de baixo é paralela com a de cima. Essa reta de baixo é paralela com a reta de cima. Os trapézios, eles também se classificam em trapézio escaleno, trapézio isósceles e trapézio retângulo, né? Aqui está a classificação de cada um deles, né? O trapézio escaleno com lados, trapézio com lados não paralelos diferentes. Trapézio isósceles, trapézio com lados não paralelos iguais. Trapézio retângulo, trapézio com dois ângulos retos. Olha só, o trapézio escaleno, esses lados aqui, ó, essas retas das laterais são diferentes. O trapézio isósceles, a medida desse lado é igual à medida desse lado, tá vendo? Com medidas iguais, né? Os não paralelos têm medidas iguais. E o trapézio retângulo, eu tenho ângulos retos aqui, ó. Tenho dois ângulos retos. Aí eu passo para outra família agora. Eu tenho os paralelogramos, né? Eu tenho um paralelogramo aqui, como que é um paralelogramo? É essa figura aqui, tá vendo? Aí na família do paralelogramo eu tenho o retângulo, o quadrado e o losango. Então eu posso dizer que todo retângulo é um paralelogramo? Sim ou não? Pode? Não, professor. Eu posso dizer que todo retângulo é paralelogramo? Não. Pode. Olha a setinha, tá vendo? Eles são das famílias dos paralelogramos. Todo retângulo, todo quadrado e todo losango é um paralelogramo. Agora eu posso dizer que todo paralelogramo é um quadrado? Sim ou não? Pode também. Todos os paralelogramos é quadrado? Não. Porque ele também pode ser retângulo e ele pode ser losango. Prova de bloco. Vocês viram que vai ter prova de bloco agora? Nós vamos fazer prova de bloco. Que o professor vai colocar lá na questão de prova de bloco para você marcar verdadeiro ou falso, né? E eu vou colocar lá assim: todo quadrado é um paralelogramo, verdadeiro ou falso? Não. Todo quadrado é um paralelogramo, verdadeiro. Verdadeiro. Olha só a setinha. Todos os quadrados, o quadrado é um paralelogramo. Está na família dos paralelogramos, o retângulo, o quadrado e o losango. Então, todo quadrado, todo retângulo e todo losango é um paralelogramo. Então, eu posso dizer que todo losango é um paralelogramo verdadeiro. Todo retângulo é um paralelogramo verdadeiro. Olha como que ela pode ficar falsa. O professor só inverte. No lugar do retângulo eu coloco o paralelogramo, no lugar do paralelogramo eu coloco o retângulo. Olha como que ficaria falsa. Todo paralelogramo, olha só, todo paralelogramo é um losango. Falso. Todo paralelogramo é um quadrado. Falso. Todo paralelogramo é retângulo. E todos não. Olha só como que ela poderia ficar verdadeira. Ela pode ser, né? Ela pode ser. O paralelogramo, ele pode ser um losango, ele pode ser um quadrado e ele pode ser um retângulo. Mas nem sempre ele será. Se eu colocar todo, né, ele restringe. Ele fala que toda vez vai ser aquele. Entendeu? É muita interpretação. Né? Na prova, né, vocês têm que prestar atenção com isso. Né? Todo paralelogramo pode, olha a palavra pode, onde ela vai entrar. Todo paralelogramo, o paralelogramo, ele pode ser um quadrado? Ele pode, não pode? Pode. Sim. Verdadeiro. Olha a diferença agora. Todo paralelogramo é quadrado? Falso.
Tá vendo a diferença? Não. Tá vendo a Não. diferença? Aqui, esse esqueminha aqui do paralelogramo, você vai ter que fazer um mapa mental no seu caderno, né? Você vai ter que desenhar esse quadro aqui, ó, para você memorizar, né? Porque vai cair na prova, o professor vai cobrar, né? E eu quero que vocês acertem. Eu quero que os alunos acertem essa questão. Não é para errar, tá bom? Aqui tem a classificação de cada um deles. Vocês vão ler, né, a classificação de cada um, do retângulo, do losango e do quadrado. Tá bom, professor, eu vou estudar muito. Beleza. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como que nós podemos aplicar, né, isso no nosso dia a dia, né? Um exemplo disso é a planta baixa da sua casa, né? Se você desenhar a planta da sua casa, olha aqui o exemplo aqui, ó. Nós vamos ver várias figuras geométricas, né? Eu posso observar aqui quadrados, retângulos, né? E aí por diante. Professor, quadrado. A cama é um quadrado, a mesa é um retângulo, a geladeira, onde é que tá a geladeira? Eu nem sei onde é que ela tá aqui. Pra achar a geladeira. Geladeira aqui, ó, é um quadrado, a mesa é um quadrado. Tá vendo que aqui nós temos várias figuras, né? A planta baixa é um desenho técnico que representa um corte e um metro, meio a partir da base da casa do edifício. Ou seja, corresponde a uma vista aérea dos objetos nesse espaço. Ele é feito em uma determinada escala, como as medidas reais do móvel. Eu passei aqui dois links. Oi. Professor, Oi. já fez a chamada? Eu vou fazer de novo no final da aula, tá bom? Eu enviei para vocês dois links, dois vídeos do YouTube. Professor, Oi. pode escrever o nome no chat? Pode escrever o nome no chat, eu vou fazer a chamada agora de novo. Eu vou fazer a chamada de novo. Oi. Essa aula vai ser gravada? Vai o quê? Ser gravada? Tá sendo gravada. Tá sendo gravada a aula. Mais tarde eu vou postar, quinta-feira, na nossa próxima aula, eu vou postar o link, né, da nossa aula de hoje para vocês. Eu enviei aqui dois vídeos do YouTube para vocês assistirem. E esse link do vídeo eu enviei também lá na plataforma também. É importante vocês assistirem, que é bem legal esses vídeos. Né? Atividade. Classifique. Professor, você tá me escutando? Estou escutando. Estou escutando. Atividade. Pode falar. Nessa atividade 1, ele está pedindo para classificar os triângulos. Mas ele deu o valor da medida dos lados do triângulo? Ele falou a medida desses lados? Não. Né? Observe que aqui ele deu esse ângulo. Olha aqui, aqui ele tem o ângulo do triângulo, tá vendo? Aqui ele não deu o valor do lado e aqui ele deu esse quadradinho aqui. Qual é o nome desse ângulo aqui, gente? Vocês sabem? Desse triângulo amarelo? Aqui eu tenho um ângulo obtuso. É o agudo? Obtuso, é maior que 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo obtuso. Aqui na figura B, eu tenho três é o reto. ângulos agudos. No vermelho aqui eu tenho um ângulo agudo. No azul eu tenho um ângulo reto. Tá vendo o ângulo reto? Ele tem esse quadradinho aqui dentro, tá vendo? Ou seja, é para classificar esses triângulos quanto aos seus ângulos. Né? Você vai classificar o triângulo, vai escrever o nome desse triângulo aqui para mim quanto aos seus ângulos. Você tem que lembrar agora daqueles triângulos: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Olha que cruzadinha legal. Na 2, cruzadinha. Né? Olha que legal. Né? Você vai responder a cruzadinha. Qual é o nome dessa figura geométrica plana aqui, esse de rosa? Triângulo. Triângulo. Você vai colocar o nome dele aqui, ó. Qual o nome desse? Do azul? Quadrado. Quadrado. Você vai preencher a cruzadinha. E esse? Retângulo. E esse de verde? Eu falei o nome dele agora. Não sei. Vai voltar lá lá na lista, né? Aqui, ó. Você vai voltar aqui, vai ler aqui, ó, e vai lembrar o nome dele, beleza? Uhum.
Observe as figuras a seguir. Eu tenho a figura 1, 2, 3, 4 e 5. Dentre Professor. essas... Oi. O senhor pulou a 2. Aqui a 2. A 2 é essa, ó. Da cruzadinha. Ah, 3. Observe essas figuras. Qual o nome dessa figura? É o mesmo dessa, ó. Tarefa para casa para vocês. É o trapézio. Quem falou trapézio? Trapézio, muito bem. É o trapézio. Qual o nome desse amarelo aqui? E desse verde? Losango, trapézio e quadrado. Retângulo. Esse aqui é o losango. Losango. Olha o que ele pediu para fazer, olha só. Dentre essas figuras, quais são paralelogramos? Você lembra que eu falei que todo quadrado é um paralelogramo? O quadrado, ele é paralelogramo? O quadrado, ele é um paralelogramo? É, essa figura ele está perguntando quais dessas aqui é paralelogramos. Lembra o esqueminha que o professor falou para vocês fazer lá no caderno? Para vocês desenhar esse quadradinho aqui. Olha aqui os paralelogramos. O que é um paralelogramo? É o quadrado, o losango e o retângulo. Que tem 4 lados. Não, esses todos têm 4 lados, né? Aqui nós estamos dividindo a família deles, nós estamos classificando, né? Tem a família dos trapezoides, dos trapézios e dos paralelogramos. Eu tenho os trapezoides, trapézios e paralelogramos. Ele perguntou, dentre essas figuras aqui, quais delas são paralelogramos? Vocês vão responder para mim, tá bom? O 3, posso falar? Pode falar. O 3, o 3 não, o 2, o 4 e o 5. Olha só, vocês vão marcar um X na alternativa certa, tá vendo? Vocês vão responder para mim. A 4. Associe os polígonos da figura a seguir com as determinadas classificações. Olha só, que ele já começou a responder aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui que vai ficar fácil. Olha aqui, a figura 6 aqui, ó. O 6 é um trapézio retângulo. Tá vendo? É para você colocar o nome de cada figura. O 8. Qual é o nome dessa figura 8? Ele já comecei a responder aqui para você o exemplo. O 8 nós temos um paralelogramo. A figura 1. Qual é o nome dessa figura? É um trapézio isósceles. Né? Para você escrever o nome dele aqui, ó. E aqui embaixo você vai colocar o número. O quadrado, tá vendo? O quadrado. Ele está perguntando qual é o número do quadrado. Olha aqui, o quadrado é qual número? 3. É o número 3. Então você vai colocar o número 3 aqui e vai escrever aqui embaixo. Quadrado. Tranquilo? Vai fazer isso, essa atividade 4. E a atividade 5 e última, para encerrar, para o nosso colega tomar café da manhã, né? Atividade 5. Observe as imagens do quadro, né? Do quarto. E a sua respectiva planta. Né? Nós temos aqui um quarto, né? E uma planta desse quarto. Deixa eu ver se eu entendi. É para nós fazer esqueci o nome. Olha só. As figuras que representam o guarda-roupa, a mesa e a cama são respectivamente. Né? Cadê o guarda-roupa? Onde é que está o guarda-roupa? O guarda-roupa é esse, tá vendo? Olha na planta baixa aqui o guarda-roupa. Que figura é essa? É um retângulo. Retângulo. A mesa. Olha a mesa aqui. Vamos lá na planta. Onde é que está a mesa? Quadrado. E a cama? Cadê a cama? É o quadrado. A cama tá aqui, olha aqui na planta. A planta Retângulo. É um retângulo. Aí você vai marcar X aqui, ó. Você vai marcar um X na alternativa certa, beleza?
Sim. Beleza? Beleza. Vai marcar o X na alternativa Sim. certa. Beleza. E vocês vão lá, né, na plataforma, busca a atividade lá, responde a atividade, envia a atividade de volta para o professor dar a devolutiva, corrigir, né? E agora eu vou fazer a chamada para a gente encerrar a aula. Ô, professor, Oi. Isaías, testou no C. a devolutiva das atividades pode ser pelo WhatsApp? De preferência pela plataforma. Você tem acesso à plataforma? Você consegue entrar lá? Eu não consigo enviar lá na plataforma. Então você pode me É só enviar pegar pelo WhatsApp. Pode me enviar pelo WhatsApp. Se você não consegue, pode me enviar. Quem consegue, envia pela plataforma, que é melhor, fica mais fácil o professor corrigir, tá bom? Ok. O pessoal pode colocar o nome no chat? Oi, Já Eu já coloquei. coloquei. colocou? O meu é dos primeiros. Coloquei, Felipe professor. Gabriel tá vendo abrir sexto ano A. Beleza. Vamos responder a chamada aqui com o professor rapidinho, que é mais fácil, né? Fala o nome, a turma aí, que a gente já vai colocando aqui. Isaías Simão da Silva, sexto ano C. Sexto 6, aí. Heloísa Borges do Couto, Felipe sexto ano A. Gabriel, sexto Murilo ano Moura A. Moraes Dias, sexto ano C. Gente, rapidinho. Gustavo Hideki Costa Felipe Matsumoto, Gabriel, sexto sexto C. ano. Opa, um de cada vez. Professor é só um. Tainá Souza Nogueira, sexto ano C. Ô, professor, Calma, calma. pega a chamada de cada sexto e vai chamando. É mais fácil. Sexto A, fala o nome do sexto A. Emily Vitória Silva de Santos. Emily Vitória. Felipe Luísa Gabriel Aparecida tá Silva vendo dos Santos. escrito.